Segunda parte do primeiro capítulo do manuscrito História de uma Alma de Santa Teresinha do Menino Jesus. Aprove-me ao bom Deus cercar-me de amor toda a minha vida. Minhas primeiras reminiscências estão imbuídas de sorrisos e das mais afetuosas carícias, mas se colocou muito amor junto a mim, também o deitou em meu coraçãozinho, uma vez que o fez amoroso e sensível. Por isso amava muito papai e mamãe e de mil maneiras lhes testemunhava minha ternura, pois era muito expansiva. Havia, porém, uma coisa: os meios por mim empregados eram por vezes esquisitos, como o demonstra a seguinte passagem de uma carta de mamãe: o bebê é um traquinas sem igual. Vem fazer-me carícia e deseja minha morte. Bem quisera que morresse, coitadinha de minha mãe. Repreende-na e ela explica. No entanto, é para que vás ao céu, visto ser preciso morrer para chegar até lá. Da mesma forma, deseja a morte ao pai, quando se encontra em seu transporte de amor. No dia 25 de junho de 1874, quando tinha apenas 18 meses, eis o que de mim dizia a mamãe: vosso pai acaba de armar um balanço, Celina está fora de si de alegria, mas vale a pena ver a caçula balançar-se, faz a gente rir, segura-se como uma mocinha, não há perigo que largue a corda. E quando o embalo não é bastante forte, grita. Amarram-na pela frente com outra corda, e nem por isso fico tranquila quando a vejo empoleirada. Aconteceu-me ultimamente singular aventura com a pequena. Costumo frequentar a missa das 5h30. Nos primeiros dias, não me animei a deixá-la. Vendo, entretanto, que nunca acordava, decidi por fim largá-la sozinha. Deito-a em minha cama e ponho o berço bem perto, de modo a ser impossível que ela caia. Um dia esqueci de colocar o berço. Quando cheguei, a pequena já não estava na minha cama. No mesmo instante, ouço um grito. Olho e vejo-a sentada na cadeira que estava em frente da cabeceira de minha cama. Sua cabecinha reclinada no travesseiro, e ali dormia mal, por não se achar à vontade. Não pude imaginar de que modo caíra sentada na cadeira, uma vez que estava deitada. Agradeci ao bom Deus por não lhe ter acontecido nada. Foi realmente providencial. Devia rolar ao chão, mas seu bom anjo foi vigilante e as almas do purgatório, às quais faço diretamente uma oração pela pequena, protegeram-na. Eis como considero o acontecido. Considerai-o vós de maneira que quiserdes. No fim da carta, mamãe acrescentava: ora, eis aqui o bebezinho. Vem roçar-me o rosto com a mãozinha e dar-me abraços. Não quer a coitadinha largar de mim, deixa-se ficar sempre comigo, gosta muito de ir ao jardim, mas se lá não estou, não quer permanecer e chora até a tragam novamente para mim. Eis o tópico de outra carta. Teresinha perguntou outro dia se iria para o céu. Disse-lhe que sim, se fosse bem comportada. Respondeu-me: de acordo, mas se não for boazinha, irei para o inferno. No entanto, bem sei o que faria. Fugiria a voar contigo, que estarias no céu. Como faria Deus para me agarrar? Não me seguraria com muita força em teus braços? Notei-lhe nos olhos que acreditava positivamente que o bom Deus nada lhe poderia fazer caso se encontrasse no braço de sua mãe. Maria quer muito bem a irmãzinha, achando-a bastante engraçadinha. Deve ser muito sua condescendência, pois que a pobre pequena tem grande medo de contristá-la. Ontem queria dar-lhe uma rosa, sabendo que lhe daria prazer. Ela, porém, começou a instar comigo que a não cortasse. Maria tinha o proibido. Estava enrubescida de emoção. Dei-lhe duas,
Apesar disso, já não tinha ânimo de mostrar-me em casa. Baldado o meu esforço de dizer-lhe que as rosas eram minhas, qual o que dizia ela, são de Maria. E uma criança que se emociona muito facilmente, quando faz alguma das suas, julga necessário que todo mundo saiba. Tendo ontem deixado, sem querer, cair uma pontinha do papel de parede, ficou no estado de meter dó, pois sentia a obrigação de dizê-lo quanto antes ao pai. 4 horas depois chegava ele. Já ninguém pensava nisso, mas ela foi muito pressurosa dizer a Maria: conta logo a papai que rasguei o papel. Põe-se ali como uma criminosa que aguarda a sentença de condenação, mas em sua cabecinha pensa ser perdoada mais facilmente se vier a acusar-se a si mesma. Queria muito bem a minha querida madrinha, sem dar a perceber que prestava muita atenção a tudo quanto se fazia e dizia em redor de mim. Parece-me que aquilatava as causas do mesmo modo como faço agora. Ouvia com bastante atenção o que Maria ensinava a Celina, a fim de fazer como ela o fazia. Após sua saída da visitação, ficava eu bem quieta e fazia tudo o que ela queria, a fim de obter favor de ser admitida no quarto durante as aulas que dava a Celina. Em vista disso, acumulava-me de presente que, não obstante seu pouco valor, me causavam muita satisfação. Orgulhava-me bastante das minhas 2 irmãs mais velhas, mas o meu ideal de criança era Paulina. Quando comecei a falar e mamãe me perguntava: em que pensas? A resposta era invariável: em Paulina. Outra ocasião fazia o dedinho deslizar na vidraça e dizia: vou escrever Paulina. Muitas vezes ouvia falar que Paulina seria certamente religiosa. Então, sem lá saber muito bem do que se tratava, pensava comigo: também serei religiosa. Esta é uma das minhas primeiras recordações, e desde então nunca mudei de resolução. Foste vós, minha mãe querida, a quem Jesus escolheu para me fazer esposa dele. Não estáveis então junto a mim, mas já se haviam formado um elo entre nossas almas. Vós éreis o meu ideal, queria semelhar-se a vós, e foi o vosso exemplo que desde a idade de 2 anos me atraiu ao esposo das virgens. Oh, que doces reflexões não vos quereria confiar! Mas devo prosseguir com a história da Florzinha, com sua história completa e geral, pois se quisesse falar minuciosamente de minhas ligações com Paulina, deveria deixar de lado tudo o mais. Minha queridinha Leônia também me tomava grande parte do coração. Queria-me muito bem. Era quem ficava comigo à tarde, quando toda a família saía a passeio. Tenho ainda a impressão de ouvir as lindas trovas que cantava para me adormecer. Em todas as coisas procurava um meio de me dar prazer. De minha parte, ficaria bem sentida se algum desgosto lhe causasse. Lembro-me perfeitamente de sua primeira comunhão, sobretudo desde o momento em que me tomou nos braços para me fazer entrar junto com ela no presbitério. Afigurou-se-me tão lindo ser levada assim por uma irmã grande, toda de branco, igual a mim. À noite, fizeram-me deitar cedo, pois era muito pequena para ficar até o solene jantar. Entretanto, vejo ainda papai vir, à hora da sobremesa, trazer para sua rainhazinha pedaços do bolo de festa. No dia imediato, ou poucos dias depois, fomos com mamãe à casa da companheirinha da comunhão de Leônia. Creio ter sido nesse dia que nossa bondosa mãezinha nos levou atrás de uma parede para nos fazer tomar vinho depois do almoço que a senhora da Goreal pobre nos tinha servido, pois não queria magoar a boa mulher,
mas também não queria que nos faltasse alguma coisa. Ah, como é sensível o coração de mãe! Como exprime sua ternura através de 1000 cuidados previdentes, nos quais ninguém haveria de pensar. Basta-me agora falar da minha querida Celina, companheirinha de minha infância, mas tão abundantes são as recordações que não sei quais deva escolher. Extrairei alguns tópicos das cartas que mamãe vos escrevia para a visitação, mas não copiarei tudo. Ficaria longo demais. No dia 10 de julho de 1873, ano do meu nascimento, aqui vai o que vos contava. A ama trouxe para cá Terezinha na quinta-feira. Não fazia ela outra coisa senão rir. Era mormente a Celina que lhe agradava. Uma ria da gargalhada como a outra. Dir-se-ia que já tem disposição para brincar. Isso logo acontecera, pois que já se põe de pé, com a perninha inflexível, como pequenas estacas. Creio que andará cedo e terá boa índole. Parece-me ser muito inteligente e tem a boa aparência de uma predestinada. Mas foi principalmente depois de ter largado a ama de leite que dei mostras de minha afeição por minha queridinha Celina. Entendíamos-nos muito bem, só que eu era muito mais viva e muito menos ingênua do que ela, apesar de ser 3 anos e meio mais nova. Parecia-me que éramos da mesma idade. Eis uma passagem de uma carta de mamãe que vos mostrara como Celina era meiga e eu maldosa. Minha Celininha é toda propensa à virtude, é o íntimo sentimento de um ser, possui uma alma cândida e tem horror ao mal. Quanto ao pequeno azougue, não se sabe lá o que vai dar, é tão pequeno, tão inquieto, é de uma inteligência superior à de Celina, mas bem menos acomodada e, sobretudo, de uma obstinação quase invencível. Quando diz não, nada pode fazê-la voltar atrás. Se a metessem o dia inteiro no porão, ali ficaria a dormir antes que dissesse sim. Possui, entretanto, um coração de ouro, é muito carinhosa e muito franca. Curioso é vê-la correr atrás de mim para me fazer confissão. Mamãe, dei um empurrão em Celina, mas foi uma só vez. Bati nela uma vez, mas não o farei mais. Assim é tudo o que faz. Quinta-feira à tarde, fomos passear ao lado da estação ferroviária. Queria por toda a lei entrar na sala de espera para ir buscar Paulina. Corria na frente com alegria que dava gosto, mas quando viu que tinha de voltar dali sem subir no trem para ir receber Paulina, chorou todo o percurso do caminho.